abrir nossas Bíblias lá em Neemias capítulo 2. Neemias fica no Antigo Testamento. Perto de Esdras, perto de Crônicas, perto de Jó. Você vem lá em Salmos, você vai voltando. Chega em Salmos, você vai voltando, assim, devagarzinho. Você vai encontrar Neemias capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é o que nós precisamos saber para realizar os projetos que o Senhor coloca em nossos corações. Amém? Porque muitas pessoas recebem uma mensagem no seu coração de Deus e muitas pessoas, às vezes, por algum motivo, apagam aquilo que Deus colocou no seu coração, né? De alguma forma, muitas vezes, eles não sabem realizar, não sabem permanecer, né? Naquilo. Como o rei Saul teve um projeto no coração dele, Deus colocou ele para fazer, ajudou ele, mas ele não soube vigiar, não soube orar, não soube permanecer no projeto de Deus, então ele perdeu. O povo de Israel no deserto também tinha um chamado de Deus, não tinha? De passar pelo deserto e ir para a terra prometida, adorar a Deus naquele lugar e depois ir para a terra santa. Mas muitos deles também não souberam adorar ao Senhor, não souberam manter esse chamado de Deus no coração deles, esse pensamento, esse projeto do Senhor no coração deles. Eles não conseguiram realizar. Somente os filhos daqueles que foram para o deserto, porque ficaram lá 40 anos, como Josué e Caleb, que na época lá tinham 20 anos apenas, quando Deus proibiu os pais deles de entrar na terra prometida, porque eles se rebelaram contra Deus. Então ainda eram jovens. E só depois, mais tarde, Josué e Caleb e outros, né, entraram na terra prometida, quando eles já estavam um pouco mais velhos, mas eles entraram. Moisés mesmo não pôde entrar. Então nós temos que manter firme o projeto de Deus nos nossos corações, não deixar. Por exemplo, o casamento é um projeto de Deus no seu coração, criar seus filhos é um projeto de Deus, viver bem é um projeto de Deus nos nossos corações. Capítulo 2, Neemias capítulo 2. Vivermos de forma bem sucedida, sermos prósperos, sermos pessoas tementes ao Senhor, que são obedientes e cheias do amor de Deus, também é um projeto, faz parte do que Deus está colocando em nossos corações. Amém? Aquilo que a gente tem que fazer, a adoração, viver na verdade, viver em santidade, tudo isso faz parte de Deus. Mas também tem projetos específicos. Você pode notar que o projeto de Neemias, além dele ter recebido no coração dele de Deus de reconstruir a cidade de Jerusalém, não era simplesmente reconstruir a cidade de Jerusalém, mas era Neemias exercer o papel dele como servo de Deus, de lutar pela justiça, de lutar para fazer a vontade do Senhor e não simplesmente ficar lá servindo ao rei Artaxerxes da época. Essa história aqui aconteceu, a história de Neemias aconteceu mais ou menos 440 anos antes de Cristo. Então você vai ver aqui que era perto de Jesus voltar. E Neemias foi um dos responsáveis, junto com Esdras e outras pessoas, e muitas outras pessoas, foram responsáveis de ajeitar, de consertar Jerusalém novamente, tanto na questão de voltarem a adorar o Senhor, de cumprir a lei de Deus, de viverem para adorar a Deus, de os levitas voltarem a adorar o Senhor, ter lá a sua responsabilidade de cuidar do templo, de cuidar do louvor, de cuidar de todas as coisas, os sacerdotes nas suas funções, os escribas anotando tudo o que estava acontecendo, a leitura da palavra de Deus. Então Neemias ele não voltou porque ele estava na cidadela de Suzã, que era a capital do Império Medo-Persa lá, que o rei era Artaxerxes. Ele não simplesmente saiu desse lugar onde ele estava para ir para Judá, para Jerusalém, para reconstruir os muros.
Ele foi lá para restaurar aquilo que Deus já tinha prometido. O projeto de Deus, que Deus já tinha prometido que ia fazer e que tinha que permanecer. E que por motivo dos pecados do povo, Deus permitiu que aquilo fosse frustrado. Na época, antes de Neemias, que eu falo. Antes de Neemias, quando o povo ainda, eles não eram escravos ainda, quando o povo de Israel, né, que é o povo de Deus, Jerusalém e Judá, eles ainda não eram escravos, eles tinham a oportunidade de permanecer ali sempre no projeto de Deus, que é uma nação santa, exclusiva de Deus, anunciando a verdade e a justiça para todas as outras. Só que por causa do pecado deles, por mais que fosse um projeto de Deus na vida do povo de Israel, o pecado não deixou que isso acontecesse, porque o povo se rendeu aos outros deuses, aos prazeres da vida e se esqueceram de Deus. Então, às vezes, Deus quer que tudo vá bem na sua vida, mas você está amando mais aos pecados e os prazeres do mundo do que a Deus. Entenderam? Quando a gente ama mais essa vida do que a Deus, mais qualquer outra coisa nessa vida do que a Deus, então os projetos de Deus acabam ficando em segundo lugar. E o projeto de Deus sempre é melhor. E a gente descarta. É como você descartar um belo jantar para comer uma simples peta ali na esquina. Uma coisa assim, não tem lógica. Assim, né? As pessoas estão precisando viver o melhor, Deus quer o melhor, só que as pessoas rejeitam, por causa que elas não conseguem dominar seus corações, né? Não conseguem guardar seus corações em Deus. Então, esse texto aqui, meus irmãos, vai falar disso. E o que a gente precisa? Eu começo introduzindo falando do que a gente precisa para começar a andar com Deus, a realizar nossos projetos na presença de Deus. Nós precisamos de um coração firme. Amém? Um coração firme. Neemias, você pode observar, depois a gente vai ler aqui um pouco. Neemias, você pode observar que ele estava sempre constante no seu temperamento, no seu bem-estar diante do rei. No seu serviço, ele sempre era aquela pessoa que nunca aparentava estar triste. Então ele era uma pessoa firme. Então eu queria destacar isso aqui. Para a gente começar, para nós começarmos a realizar algo em Deus, nós precisamos ficar firmes, atentar nossos ouvidos, atentar nosso coração para aquilo que realmente importa. Recebendo a notícia, Neemias recebeu a notícia de que o povo de Israel, o povo de Judá, estava em tremenda miséria. Foi um recado que ele recebeu do seu irmão Anani. Então ele pegou e se entristeceu profundamente. E a partir daí ele ficou 3 meses em oração. 3 meses em oração. Não precisa ser firme para ter essa constância na oração. Ele ficou 3 meses orando. Por que eu falo isso? Porque aqui no texto vai falar que quando Neemias ficou triste e estava na presença do rei Artaxerxes, foi no mês de Nissan, que era mais ou menos no mês de abril e maio do nosso calendário. Do deles é diferente. E quando ele tinha recebido a notícia de que a cidade de Jerusalém estava totalmente com os muros quebrados e arruinados, as portas queimadas pelo fogo, tudo desorganizado lá, quando ele recebeu essa notícia do seu irmão, foi em mais ou menos novembro e dezembro, que aqui na Bíblia fala que é no mês de Quisleu, é o nome que eles tinham lá no calendário judaico. Então, desse mês de Quisleu até o mês de Nissan, ficou 3 meses que Neemias ficou em oração. E então ele se angustiou, parecendo que veio de Deus aquilo na vida dele. Então não fique preocupado quando você se angustiar, quando você ficar, como se diz, algumas pessoas meio depressiva, quando você ficar bem desanimado, porque às vezes Deus está te avisando algo que Ele vai fazer na sua vida. Um projeto que você devia fazer e não está fazendo. Amém? Então, quando vem as lutas, os problemas, as angústias, saiba que algo Deus quer que você realize, que
que você melhore, que você conserte. E uma das coisas que Neemias fez nesses 3 meses foi orar e confessar seus pecados, o pecado do povo, no caso, o pecado da sua família. Nós aqui, se queremos realizar um desejo de Deus nos nossos corações, primeiro, temos que ficar firmes, concentrados, quebrantar nossos corações e orar. Orar durante um bom tempo, porque nesse momento de angústia Deus vai trabalhar na sua vida. A outra questão que eu queria que a gente olhasse aqui também, precisamos ter um coração firme, é humildade e respeito. Nós que queremos realizar algo, nós não podemos ser presunçosos, não podemos achar que sabemos demais, não podemos achar que já sabemos resolver todas as questões, não podemos pensar que vamos conseguir resolver a nossa angústia com as nossas próprias mãos, com a nossa própria inteligência, porque não vai dar certo. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai conseguir resolver suas situações, mesmo